Empreenda Mais. Oferecimento. Ozan, em respeito a você. Hospital IGESP. Medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget. Potencializando talentos, formando pessoas felizes. Sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. E hoje, olha que eu estava... Quando eu comecei esse programa, esse projeto aqui na Band, eu sempre pensei em trazer uma pessoa que me ajudou muito durante a pandemia, que me ajudou muito a certificar de coisas que eu já acreditava, como se a gente precisasse disso, se a gente não acredita muito na nossa intuição e na forma que a gente vive, no fluxo da vida. E hoje ela está aqui comigo e aqui no estúdio da Band em Santos, Thaisa Campos, compositora de realidade. A Thaisa, primeiro, muito obrigada por você vir para Santos com essa generosidade de falar para o meu público. Eu conheci a Thaisa porque eu me formei em terapia de barra de axis na pandemia e fui estudar quem é a melhor do Brasil. E aí me falaram a Thaisa, eu comecei a devorar todo o conteúdo dela no YouTube e fiz alguns cursos no começo da pandemia com ela, e a gente vai falar um pouquinho do Axis Consciousness, que é essa terapia, que a barra de Axis vocês devem já ter ouvido falar, mas é a porta de entrada dessa terapia tão grandiosa que tem várias outras técnicas, e ela desenvolveu outras técnicas também de abundância, de prosperidade, de libertação de julgamentos, de olhar para o mundo de uma forma diferente. Só que ela tem uma história linda de empreendedorismo e a gente vai começar contando isso. A história de uma mulher que veio de Minas, na boleia de um caminhão, com 2 sacolinhas de supermercado, com as 2 mudinhas de roupa, e o único sapato que ela tava era do pé, e hoje é essa mulher rica. Não, que linda, você sabe tudo, né? Eu a sei sacolinha, tudo, eu nem contei nada pra ela, foi ela que veio trazer essa informação, mas é verdade. Sim, eu cheguei com 17 anos em São Paulo. Uma das coisas que eu tinha dentro de mim era nunca desista, nunca abandone, nunca se entrega. Acho que por isso que a gente se conectou, porque você tem isso na veia, né? Essa coisa de ir, de fazer, de acreditar, de se jogar, tipo, olhar pro lado e fazer e o negócio acontecer, como um passe de mágica. E foi assim minha vida, né? Então eu sempre tive um sonho de ir para São Paulo, de sair da minha cidade, aquilo era tudo muito pequeno para mim. E eu tive essa possibilidade de vir para São Paulo com 17 anos, e eu naquela época era dura, né? Mas foi um convite? Falaram, olha, você tem uma oportunidade aqui ou não? Você já sentia essa vontade, eu quero sair daqui? Porque de que cidade? Você é Varginha, não? Varginha. Então, eu trabalhava na época na indústria farmacêutica, eu trabalhava para Roche, que era vitamina C, fazendo propaganda, promoção nas farmácias de vitamina C. Então, eu consegui passar no teste para fazer esse trabalho em Varginha. E aí eu vi a possibilidade de ir para cidades vizinhas. E eu viajei todo o sul de Minas com essa empresa. E aí teve um evento que ia ser no Festival de Inverno em Campos do Jordão. Eu passei no teste, fiquei 1 mês em Campos do Jordão e depois eu falei, eu não quero mais saber de Varginha não. Então eu cheguei em São Paulo, realmente assim, foi depois de 1 mês em Campos do Jordão fazendo essa temporada, eu voltei para São Paulo e foi nessa vinda mesmo, tudo eu ia de carona, eu não tinha condições. Nossa. Até você fazer os banquetes, as refeições para Ilha de Caras. Sim. Eu lembro de ouvir você falar disso, e aí você já era grande, aí você crescendo. Sim, aí eu comecei a trabalhar, sempre fui vendedora nata, sempre trabalhei com vendas, mas eu sempre tive muita vontade de ter o meu negócio próprio. E aí eu comecei um negócio. Eu comecei com 2 amigas, mas depois de 1 semana ficou só eu, um negócio de sanduíches naturais. Então eu produzia o sanduíche natural e entregava nas academias. Só que o negócio expandiu muito. Em 3 semanas, assim, eu tinha muitos clientes, eu não estava nem dando conta. Ampliei o negócio, aluguei uma casa bem maior, porque eu morava num apartamento bem pequenininho e era tudo feito lá. Aí quando eu falei assim, não, agora eu posso ir para uma casa grande. Aluguei uma super casa, até na época era na Vila Olímpia, uma casa de vilinha.
Eu aluguei essa casa e foi incrível, porque você passa assim, a acreditar. E eu me lembro que o dono da casa, ele era um judeu. E o seu Benjamin, ele falou assim, então você tem que trazer toda a sua documentação. Eu falei, tá bom, não falei nada que eu não tinha fiador, nem o seguro lá para pagar, né, todo 6 meses de aluguel. Aí eu me lembro que eu falei assim, bom, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Juntei todas as minhas contas, cartão de crédito pago em dia, tudo que eu paguei, todos os boletos, tudo que você... Era um chumaço assim. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, seu Benjamin, essa é a minha comprovação de renda, o meu pagamento em dia de todas as minhas contas. Eu não tenho fiador, eu não tenho seguro, e aí o senhor dá uma analisada, olha aí e percebe se o senhor pode me alugar essa casa ou não. O que aconteceu? Ele me alugou a casa, entendeu? Um judeu, hein? Era isso que eu falava, logo no judeu ela foi, essa mulher é boa de venda mesmo. Aí ele conseguiu, ele foi e fez essa locação. E eu comecei a trabalhar nessa casa. Aí eu abri uma loja, falei assim, não, eu escolho abrir uma loja. Sabe, isso tem que ter, eu quero ter um lugar onde eu recebo as pessoas. E aí eu tive a possibilidade de abrir uma loja no fundo do Shopping Ibirapuera. Naquela época, antigamente era Bad Boy, Sexy Machine, era na época da Tiazinha, do Vitor Belfort, que frequentava esse local. Sim. E eles começaram a frequentar minha loja também, minha lanchonete. Então eu fiquei durante quase 2 anos nessa lanchonete. Aí eu criei pratos, criei saladas, vários tipos de sanduíches, sobremesas, e era um sucesso. Era um sucesso, só que não ganhava dinheiro. Com muitos empreendedores, tem várias ideias, tudo é um sucesso aos olhos dos outros, mas sim, aí o caixa... Hoje eu tenho a pergunta, mas naquela época eu não tinha, eu ia, vou abrir uma loja. Era lotado, eu tinha muitos clientes, mas eu não tinha o que eu tenho hoje, que é perceber a energia, se o negócio vai... Você fica muitas vezes dando muito, ponta de faca em algo que não vai pra frente. Qual a diferença de persistir, porque tem isso, de você ter um projeto, então, porque os desafios vão vir, as coisas vão acontecer, sim. De persistir ou identificar, não, eu tenho que parar com isso. Porque uma vez que você percebe, você fala assim, peraí, vai continuar, vai criar mais eu continuar com esse negócio aqui? Porque muitas vezes você não tem coragem... Você acha que vai ser uma derrota você fechar o negócio, vai ser uma derrota você desistir do negócio, sendo que se você fizer uma pergunta e ficar leve, fazer essa escolha de fechar, eu não estou falando que tem que fechar ou não, sim, é fazer perguntas. Quem vai saber é só você. Como seria se a gente tivesse essa capacidade de entender só o que é bom ou não pra gente, do que ficar pensando no que os outros vão falar? Muitas vezes você nem sabe o que é verdadeiro pra você. Por quê? Porque você compra mas eu acho que você devia fechar. O negócio tá micado. A situação no país tá complicado. E não sei o quê. Você funciona a partir de todas essas realidades e você não acessa o que realmente é verdadeiro pra você. Por isso que o meu trabalho é compositora de realidades. Contribuo com você pra compor a sua realidade. Dentro do seu relacionamento, dentro dos seus negócios, dentro da sua vida, que uma das coisas que eu defendo é você compondo a sua realidade a partir do que é verdadeiro para você, você muda o mundo. Você vai se divertir, você vai ser abundante. Por exemplo, quando eu tinha essa loja de sanduíches, chegou um momento que aquilo não dava dinheiro. Eu não tinha pergunta, mas eu tive coragem, veio uma pessoa e me contou uma história do sábio. Ele estava numa fazenda, uma família passando um perrengue, assim, uma situação bem precária, bem complicada. E eles não conseguiam sair daquele lugar, eles viviam em looping naqueles sentimentos, emoções, na falta, na escassez, naquele buraco. Aí estava o sábio mais um rapaz. Eles passaram por essa fazenda, né, por esse lugar aí e viu, né, toda a situação. Aí o sábio saiu, virou e falou assim, olha, vai lá agora, empurra aquela vaca no brejo. Aí o rapaz falou, não, mas eu não vou empurrar a vaca no brejo, é o sustento da família, eu vou acabar com a vida deles. Eu tô falando para você empurrar a vaca no brejo. Bom, ele foi lá, empurrou a vaquinha no brejo e eles foram embora. Anos depois, eles passaram por lá, a fazenda próspera, todo mundo feliz, todo mundo incrível, maravilhoso, expandiu a fazenda, cabeça de gados várias. Resumindo, é o quê? Tipo assim, ele foi lá, deu um empurrãozinho, porque eles estavam presos o quê? Naquela vaquinha. Muitas vezes você está preso na sua vaquinha. E o que você está fechando as portas das infinitas possibilidades, né?
Então, é aquele momento assim, a pergunta, ela vai te ajudar, porque na época eu não tinha essa pergunta. Eu fui e empurrei a vaquinha no braço, falei assim, chega, eu vou entregar. Entregou a loja. Eu me lembro que eles falaram assim, olha, os proprietários do imóvel, eu falei assim, olha, eu deixo tudo, pode ficar com tudo aí você me tira da multa e eu vou tocar minha vida. Eu saí de lá zerada. E eu tinha um dinheiro, eu falei assim, eu vou estudar gastronomia, eu escolho trabalhar com gastronomia, eu escolho trabalhar nessa área. Eu falei, qual é o restaurante melhor de São Paulo? Fazano. Foi quando eu fui lá, pedi um trabalho e eles falaram, olha, você precisa ter um curso para você trabalhar na cozinha, porque você pode cortar a mão, você pode ter um acidente, é importante você ter uma formação. Foi quando eu fui pra Itália. Então essas coisas meio malucas, sabe? Tipo, você precisa de uma formação? Onde é o melhor lugar? Mas aí como que você faz pra criar o dinheiro pra ir pra Itália? Você tinha fechado? Na verdade, eu tinha dinheiro e eu tinha uma amiga. Tá. Eu tinha uma amiga lá. Que ela me deu daí você já ficou na casa da amiga. Já fiquei na casa da amiga na primeira semana, porque depois eu já fui pro meu hotel, que era um flat que eu morava. Porque eu já cheguei e comecei a trabalhar. Não é essa que eu fui estudar e não. Na primeira semana eu já comecei a fazer caterings, eventos e trabalhar. Eu fiquei assim, direto, ligada, segunda a segunda, trabalhando e estudando. E quando você faz o que você ama, não tem essa de sábado, domingo, que eu tenho que tirar férias, que eu tenho que descansar, não tem nada. Você simplesmente faz por amor. Então, assim, eu fui e me tornei uma grande chefe. Voltei pro Brasil e trabalhei aonde? No Fazano. Que aí eu voltei lá e falei assim, então, você falou que eu precisava ter um curso e tal. Aí quando eu mostrei meu diploma pra ele, ele falou assim, nossa, mas você foi pra Itália. Eu falei, então. Ele não teve como me deixar de fora, né? Então foi toda essa jornada. Então sempre foi na pergunta, hoje eu não tenho um problema nenhum. Se eu perceber que aqui não tá funcionando, que tá pesado, mesmo que dê dinheiro, ou que tem eu sempre vou para a pergunta. Agora, eu vou pro intervalo e na volta eu quero saber... Vou para a pergunta agora. Como é que foi essa transição de uma chefe de cozinha bem-sucedida para uma terapeuta mais bem-sucedida ainda e referência para muitas terapeutas? Já volto. Auzan nasceu do sonho de uma família que ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital IGESP, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil. O Hospital IGESP Litoral tem ambientes diferenciados para garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do IGESP Paulista agora na Baixada Santista. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. Auzan nasceu do sonho de uma família que ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Hoje eu converso com Thaisa Campos, compositora de realidade, adorei isso, terapeuta, uma mulher que foi crescendo ao longo da sua vida e contando de uma forma muito divertida e mágica tudo o que aconteceu. E ensina essas mágicas agora para as pessoas, de chefe de cozinha renomada para terapeuta. É o que a gente vai conversar nesse bloco. Como foi esse pulo que você... Ou não foi o pulo? Como é que você chegou nas terapias? Foi você fazendo terapia primeiro e se encantando? Como é que foi? E aí eu me tornei uma empreendedora na área da gastronomia. Sim. Então eu cheguei a ter 6 restaurantes. Eu tive uma... então você saiu do Fazano já montando os seus restaurantes. Assim, ó, foi quando eu fiz Ilha de Caras, eu comecei a fazer jantares vários jantares maravilhosos para várias pessoas importantes.
política, eu sempre fui essa, assim, onde eu vou, eu disparo dentro daquela área, entendeu? Sempre. Isso é algo que eu tenho já. Então eu saí da gastronomia e foi assim, eu estava em depressão dentro do meu negócio. Eu cheguei a um momento que eu entrei em depressão. Por quê? Eu gostava da cozinha, de me relacionar com as pessoas. De repente eu me vi atrás de um computador fazendo o quê? Planejamento, planilha, ficha técnica, gerenciando. Aí essa parte que pra mim foi aonde começou a degringolar. Tive síndrome do pânico e depressão. Tinha um trabalho totalmente diferenciado dentro da gastronomia. E o negócio expandiu muito. Só que eu saí da cozinha, né? Eu já não estava mais em contato com a comida, com as pessoas. Eu criava o cardápio aqui e aí eu fazia a implantação do cardápio no restaurante. Então eu saía dessa unidade, eu ia para outra unidade fazer a implantação. Não passava uma semana, já me ligavam, Thaisa, a picanha tá dura. A história da picanha, né? A picanha tá dura. Eu tinha que voltar lá naquele primeiro restaurante que eu implantei e fazer de novo todo o trabalho, verificar o fornecedor, verificar o corte da picanha, e sempre estava tudo do mesmo jeito. Era o mesmo fornecedor, era o mesmo corte. E aí o que eu comecei a perceber? Que não era o problema, não era a picanha. Eram as pessoas. Mas é sempre assim. Mas assim, sabe quando cai as fichas, assim, que você fala, não? Todo mundo que senta aqui fala isso. As pessoas, não era a picanha, eram as pessoas. E aí eu comecei a perceber, comecei a estudar nessa área. E aí eu tirei um ano, eu fiquei estudando, e eu implantei várias métodos, processos novos. Comecei a ver as pessoas de uma forma diferente. Eu comecei a perceber que quando você mudava um funcionário por conta dos seus julgamentos, que não é nem sobre, porque o que você fala do outro é sobre você, não sobre eles. Sim. E você começa a ter consciência disso, que aquela pessoa veio para ser uma contribuição na sua vida. Sim. E que se você tirar ela do time, vai vir outra igualzinha, só vai mudar a pessoa. E eu comecei a olhar para tudo isso. Eu falei, gente, que incrível. E foi um salto, assim, reduziu o trabalho, as pessoas estavam mais felizes. Foi incrível, assim, esse movimento que eu fiz um movimento. E aí eu decidi tirar um ano, que eu ainda estava nessa fase do tratamento da síndrome do pânico. Fazia yoga, pranayama, PNL. Nessa época eu trabalhava muito com PNL, que eu tinha feito alguns cursos de PNL, então eu usava os exercícios. Então você fazia os cursos e usava as ferramentas para você mesmo? Sempre para mim. Eu sempre fazia os cursos para utilizar comigo e nos meus negócios. E aí foi que eu tirei um ano sabático. Eu falei, vou tirar um ano, conseguir desprender. E os negócios continuaram? Continuaram. E eu fiquei um mês na Índia, adorei. Amei, assim, nos primeiros 20 dias eu falava assim, eu nunca mais vou voltar nesse lugar. Mas depois, nos últimos 10 dias, eu entrei num espaço totalmente diferente, que eu falei assim, foi a transformação da minha vida. Aí eu voltei, comecei a buscar por meditação, fiz meditação transcendental. Aí eu sou aquela que eu faço milhares de coisas. E aí o que eu percebi? Que é legal, você vai pro curso, você faz o curso, você aprende... Você dá aquele up, mas passam uns 15 dias, você tá ali no lixo de novo. Você tá ali no lixo de novo. E o que eu percebi foi com o uso das ferramentas, né? Você colocar as ferramentas em prática todos os dias. Por isso que eu tenho a Academia da Consciência. Sim. Por isso que eu faço as minhas lives, eu tô sempre presente, tô em constância ali nas redes sociais por conta disso. Olha, eu encontrei a Thaisa primeiro no YouTube, aí fui atrás dela no Instagram, porque é a nossa ferramenta mesmo, e aí é uma delícia, porque são essas lives que ela faz, e os cursos dela online também, justamente para trazer essas ferramentas para vocês. Então vocês procurem aí Thaisa Campos para mudar realmente a sua vida. Então você voltou da Índia. Voltei da Índia. Olhou pro seu negócio. Empurrei a vaquinha no breve. Empurrou a vaquinha no breve. Mas você vendeu ele... Vendi o meu negócio. Tá. Vendi o meu negócio. Os 6 restaurantes. Sim. E aí, assim, eu comecei do zero de novo. Só que eu já estava decidida. Eu falei assim, não, eu vou sair, para mim, expande trabalhar com as terapias. Eu quero fazer as terapias. Naquela época eu já comecei a trabalhar com biomagnetismo, então eu fazia atendimento. Eu era coach, trabalhava com biomagnetismo, liberação emocional. E eu tinha, assim, minha agenda lotada. Eu tinha 2 salas que eu atendia
Porque eu não tenho ponto de vista se vai vir, se não vai vir. Porque para mim, eu acredito, a minha forma de criar é totalmente energética, as coisas vão acontecer. Então naquela época eu nem tinha redes sociais. Então eu comecei a atender e foi boca a boca. Porque essas técnicas, essas ferramentas são tão maravilhosas. Quando você acredita e você está fazendo ali com amor, os resultados, aquela pessoa vai te trazer mais 2, 3, 4, e é uma cadeia, e começa. Chegou um momento, Renata, que eu tinha 2 salas. Eu atendia aqui, fazia terapia, soltava ali, deixava a pessoa, vinha aqui, já atendia a outra, a cada 35, 40 minutos. Aí você pode até falar assim, nossa, mas você atende uma pessoa em 40 minutos? Sim, e fazia total diferença na vida dela. Total diferença na vida dela, porque não é o tempo. Sim. Em 10 minutos eu desmonto já, entendeu? Sim. E eu tô percebendo esse negócio de energia, esse negócio de imã, de biomagnetismo, essas coisas todas. Eu quero saber mais sobre energia. E aí eu comecei a estudar. E foi quando eu cheguei nas barras de Axis. E quando eu cheguei nas barras, eu falava assim, não, eu só vou aplicar. Não, facilitadora, eu não quero ser palestrante, facilitadora não. No fundo, sempre foi meu desejo. Sempre foi meu sonho, mas eu não me achava capaz de... A gente se boicota. Exatamente. Tinha muitos julgamentos sobre mim. Caipira, mineira, da roça. Ai, quem que vai ouvir, né? Sendo que o que você julga em você é o seu maior poder, né? Hoje eu tenho clareza disso. E aí foi quando eu comecei a receber barras direto e assim, minha vida começou a transformar. Barras, toda semana, aí eu fiz o curso, eu falava, não vou facilitar nada, eu só quero receber mesmo, é pra mim, que eu sempre falei, eu tô fazendo pra mim. E aí eu comecei a fazer os cursos de Axis, comecei a fazer o Conversando com as Entidades, depois eu fiz o Fundamento, depois eu fui pro COP, eu não parei mais até hoje. Desde 2016 eu tô no Axis, já vai pra 8 anos. E assim, mudou a minha vida. Tudo que a gente conversou tem muitas questões no sentido de como a gente está preso a não deixar a vida leve. Por exemplo, tem um mantra do Axis que é o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como a gente está preso e não deixar a vida fácil, e não deixar a vida fácil, a vida porque a vida vai ter problema e a vida é difícil. É uma vida que tem coisas, questões, só que é como você vai lidar com essas situações que tem horas que ele foge do nosso... Sim, Renata, sim e não, porque eu tenho tido tanta clareza em relação à facilidade. Muitas vezes a gente fala, eu escolho facilidade, mas quando você vai mesmo... Você não escolhe, porque você continua escolhendo as mesmas coisas e obtendo os mesmos resultados. E a escolha diferente é você escolher por você. Você não fazer uma escolha conectada com a escolha do outro. Mas eu vou escolher isso, mas minha filha, mas a minha esposa, mas o meu marido, mas o meu chefe, mas o outro. Não. É você fazer a escolha, aquilo que vai funcionar, que queima seu coração. E muitas vezes você deixa de escolher aquilo que está queimando no seu coração e essa facilidade está disponível. Tudo pode ser muito fácil. Hoje eu vivo isso. E eu vejo quando eu estou indo para a dificuldade e resistindo à facilidade em determinadas situações. Só que a diferença hoje, Renata, é que eu consigo perceber. Eu tô ligada, tô atenta, é uma coisa assim, a presença em opa, aí eu já mudo a energia, faço uma escolha diferente. Então é tudo muito dinâmico, entendeu? E muitas vezes a gente hesita a facilidade por conta do que a gente vivenciou com os nossos pais. Sim. Eu vejo pela minha base, assim, foi tudo muito difícil e até hoje é. Só que eles têm a escolha deles, eles falam muito assim pra mim. Agora você mudou. E principalmente as pessoas mais próximas, seus pais, seus amigos. Geralmente assim. Você muitas vezes não empreende, você não cresce, não expande porque as pessoas próximas não estão te apoiando. E se você não precisasse mais do apoio deles? E simplesmente você escolhesse por você? E se não tivesse nada de errado com isso? Você escolher por você e tá olhando e tá em permissão. Porque percebe que muitas vezes você deixa de escolher porque você quer salvar... Você não quer ser diferente, você não quer ultrapassar. E quer corresponder à expectativa que o outro faz de você. Exatamente. Quer corresponder ao resultado que a sua empresa... Para quem? E para quem? Corresponder para quem? E aí quando você fala disso e fala de empresa e fala de empreendedorismo, automaticamente é o dinheiro que vem na cabeça. O sucesso ligado ao dinheiro, muito mais do que o prazer que a pessoa tem, a satisfação dela estar exercendo aquilo que ela exerce.
O dinheiro é uma das maiores dores do ser humano, dinheiro e relacionamento. Sim. Quando fala em dinheiro e ter essa facilidade que você tem de criar, das coisas acontecerem, de abrir, como olhar para o dinheiro com uma forma mais leve? Porque o dinheiro ainda, principalmente para o brasileiro, ele é visto de uma forma pesada e muitas pessoas colocam a felicidade com relação a quando eu tiver dinheiro eu vou ser, quando a liberdade. Simplesmente você permitir que o dinheiro venha, dinheiro vem. Dinheiro vem, dinheiro vem. Você começar a ter isso, dinheiro vem. Você pensar, nossa, mas eu não vou conseguir. É difícil. Será que eu... Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Não pensar. Porque você é tão mágico, tão incrível. Você é a possibilidade do mundo, do planeta. Você pensa, se atualiza. Então, assim, o que você tem pensado? Esteja presente com isso. E se você puder, troca. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro. Ela é deliciosa. E quando fala em energia, às vezes parece uma conversa de doido, mas se vocês em casa fizerem qualquer exercício mais simples que for, de pensar como quando a gente está alegre do jeito que a Thaisa é e do jeito que ela fala, e o dinheiro, se a gente for falar em vibração, ela está na mesma vibração da alegria. Exatamente. Da alegria. Então, se você está alegre, o dinheiro fica mais fácil para entrar na sua vida, desde que você haja também. Perceba quando você está mais pesado, quando você está mais duro, mais triste, as coisas ao seu redor, elas ficam mais difíceis. E quando você está mais leve, mais alegre, mais feliz, as coisas também modificam ao seu redor. Sim, porque o dinheiro segue a diversão. A alegria, se você tá feliz, se você tá alegre, o dinheiro vai seguir. Ele vem. É isso, por isso que eu quis trazer a Thaisa aqui para conversar com a gente, contar a história dela. Lógico, a gente está num programa de empreendedorismo, contar a história dela para inspirar vocês, mas terminar dessa maneira muito gostosa, que é trazer alegria para a vida de vocês, principalmente nessa manhã de sábado. E para vocês entenderem, porque eu sei que nesse nosso tempinho a gente não consegue explicar tudo. Façam como eu. Persiga a Thaisa nas redes sociais para entender um pouco do que ela quer passar pra gente, porque essa é uma missão linda que ela tem aqui nessa dimensão. Muito obrigada, muito feliz. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Você como eu mesma disse, você é a resposta do que eu venho pedindo, aonde a minha voz pode chegar. E aí você me ligou e fez esse convite. Então eu percebo que tá tudo congruente com as perguntas que eu venho fazendo. Então aqui o Litoral Santista agora já conhece também Thaisa Campos. Obrigada. Obrigada. Semana que vem, estamos de volta. Empreenda Mais. Oferecimento. Ozan, em respeito a você. Hospital IGESP. Medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget. Potencializando talentos, formando pessoas felizes.